Olá, pessoal. Eu sou a jornalista Elza Caldeira, jornalista do Portal Verdade, e estamos começando agora, com muita alegria e satisfação, a live que tem como tema a importância da informação sobre a saúde a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa atividade marca o primeiro ano da coluna Saúde de Verdade, criada pelo Portal Verdade com o objetivo de contribuir com informações de áreas diferentes, de temas relacionados à saúde da população. E os nossos convidados para essa live são autores das colunas, da Saúde de Verdade. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, que eu procurei há um ano atrás, e que, sem titubear, aceitaram com muito carinho e responsabilidade a função de assumir uma coluna semanal aqui no Portal Verdade. Isso, para nós, tem uma importância muito, muito grande. E é uma honra para nós ter vocês no nosso quadro de colunistas. Então, vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje. Dr. Luiz Eduardo Cheida, formado em medicina pela UEL, é especialista em gastroenterologia clínica e terapia intensiva. Líder estudantil, presidiu o Diretório Acadêmico de Medicina e participou da luta da reestruturação da UNE. Teve uma ativa participação na campanha pela anistia, na campanha pelas eleições presidenciais, as diretas já, e nas campanhas pela instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte na época da ditadura militar. O Cheida foi vereador aqui em Londrina entre 89 e 1992, sendo eleito em seguida para o cargo de prefeito da nossa cidade. Posteriormente, foi secretário municipal e estadual do Meio Ambiente. O meio ambiente que é uma paixão, onde ele é autor, inclusive, de alguns livros. Cheida, muito obrigada pela sua presença. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Gilberto Martim, outro colaborador nosso, Dr. Gilberto Martim, formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL também, tem especialização em saúde pública e mestrado em saúde coletiva, também pela UEL. Atualmente é médico aposentado da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e da Secretaria Municipal de Saúde de Cambé. Foi docente do curso de medicina da PUC Paraná, aqui, campus Londrina. Secretário Municipal de Saúde, prefeito de Cambé, também secretário estadual de Saúde, aqui do Paraná. Secretário Municipal de Saúde de Londrina também. Fez movimento estudantil nos anos de 1970 e 1980, no grupo Poeira na UEL, quando foi da primeira diretoria da reconstrução da UNE. Fez parte do movimento da reforma sanitária e foi delegado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que gerou o SUS. Gilberto, muito obrigada por sua participação aqui na live hoje e também por este um ano que você está com a gente lá na coluna Saúde de Verdade. Uma satisfação tê-lo conosco. Vamos agradecer também a doutora Lígia Márcia Martim, ela que possui graduação em medicina e mestrado em ciências da saúde, ambos pela UEL. É doutoranda no programa de pós-graduação e fisiopatologia clínica e laboratorial da UEL, na linha da pesquisa Biomarcadores associados à fisiopatologia clínica. Atuou como coordenadora do colegiado do curso de medicina da UEL entre 2016 e 2018. Hoje atua na área de dermatologia geral. Lígia, a única mulher da turma aqui comigo, muito obrigada, por sua participação. Uma honra recebê-la aqui na nossa live. E agora eu quero apresentar o Dr. Marco Antônio Fabiani, ele que é formado em medicina em 1980 na UEL, fez residência em cardiologia no Hospital Evangélico de Londrina, em 81 a 84, estagiou em ecardiografia em 1983 no INCOR de São Paulo. Foi plantonista da UTI do Hospital Evangélico e na Santa Casa de Londrina por 13 anos. Atualmente atua na clínica privada e atende nos hospitais da cidade. Marco Fabiano, como é conhecido, também é escritor, e conta com 6 livros publicados, livros de contos, e também romances, sendo eles Trilhas do Fogo, de 2004, Contos de Pau e Pedra, 2005, Histórias de um Norte Tão Velho, 2009, A Memória de um Pássaro Sem Luz,
2013, Um Bourbon para Faulkner, em 2018, O Lugar das Cinzas, em 2022, e duas peças, né, de teatro, Um Bourbon para Faulkner e Dr. Gabriel, Uma Alma Partida. A literatura, a paixão aí do Dr. Marco Fabiani. Dr. Marco, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação na live e também, né, por este um ano aí de parceria com a gente aqui do Portal Verdade. Em tempos de fake news, discursos negacionistas nas redes sociais sobre temas importantes sobre saúde pública têm levado a desinformação para os quatro cantos do Brasil. Durante a pandemia da Covid-19, notícias falsas sobre saúde pública foram impulsionadas, principalmente via redes sociais, alegando, entre outras inverdades, efeitos adversos das vacinas, por exemplo. Mas o movimento negacionista vem antes e ainda persiste, não à toa, né? Temos observado quedas históricas na cobertura vacinal de doenças como sarampo e entre outras. Frente a este cenário, em sua avaliação, qual a importância dos meios de comunicação na promoção da saúde? Como você observa a cobertura da saúde pelos meios de comunicação hegemônicos? As pautas atendem os interesses da população, principalmente das camadas mais vulnerabilizadas? Eu vou começar perguntando para o Sheida. Olha, eu acho que é muito difícil já informar ao cidadão comum as conquistas que a ciência traz. Quando há setor da sociedade que desinforma, aí as coisas ficam extremamente complicadas e o alcance dessa desinformação, na forma de fake news ou coisas semelhantes, faz com que haja um terrível prejuízo para o avanço das conquistas que nós já fizemos. O Brasil teve uma grande revolta, que foi a revolta da vacina, quando se queria vacinar, né, a população, e a população se revoltou. Mas, com paciência, com sabedoria, a ciência explicou para a população, e o Brasil se coloca hoje como um dos países, um dos primeiros países do mundo a dar exemplo de vacinas, do êxito das vacinas, não é? O sarampo, a coqueluche, a difteria, enfim, a poliomielite principalmente, não é? E houve, nesse momento mais recente, com a desinformação partindo, infelizmente, do governo central, do Palácio do Planalto, por um presidente sem nenhum compromisso com a verdade, não só na saúde, na medicina, e botou a população realmente em situação de grande risco, grande perigo. Aí entra a imprensa que quer informar e sabe informar bem, não apenas a imprensa já estabelecida, mas as diversas tentativas, né, como o Portal da Verdade, como tantos outros, as rádios comunitárias e tantos outros veículos que tomaram lugar, não é, muitas vezes das vozes dissonantes, e fizeram com que as coisas tivessem começando a voltar nos eixos novamente. Não estamos totalmente tranquilos com relação a isso, mas eu acho que o Brasil caminha agora, assim, de forma bastante certa, para recolocarmos nos trilhos aquilo que perdemos há um tempo atrás. E só para completar, não foi a dúvida apenas nas vacinas, né? Se colocou em dúvida a importância das entidades médicas e de saúde no plano mundial, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a própria ONU, tudo foi colocado sob suspeita, não é? E uma parcela da população que jamais questionaria vamos dizer, essa representação passou a questionar. Mas eu acho que o trabalho justamente da imprensa comprometida é voltar a fazer o país caminhar sobre os trilhos.
Muito obrigada, Sheida. Ouvi a opinião agora do Dr. Gilberto. Pois é, eu concordo com as coisas que o Sheila está colocando, né? E acho que assim, eu enxergo da seguinte maneira: é muito mais fácil as pessoas absorverem informações que sejam colocadas de forma simplificada, não é bem a palavra, mas de forma muito simplória. Porque, na maioria das vezes, a explicação do que é o correto, do que é o verdadeiro, e principalmente a discussão científica, ela é uma discussão um pouco mais complexa. Você tem que explicar, você tem que. Tal. E as pessoas, às vezes, não conseguem acompanhar. Então, isso é um fator que joga a favor das fake news. Significa fake news? Significa notícia mentirosa. Olha como é que muda. Olha como é que muda a concepção. Então, assim, a gente já começa de forma equivocada a tratar o assunto. Eu acho que a gente deveria ter taxado desde o início, certo? Que fake news é notícia mentirosa. Todo mundo sabe que é notícia mentirosa, mas fulano publicou uma fake news. Publicou uma fake news, né? Fulano publicou uma notícia mentirosa. Isso você já muda um pouco a própria aceitação das pessoas. Bom, isso é um problema que a gente ainda não resolveu, né? Você veja bem, as pessoas estão acreditando, teve muita gente que acreditou agora nesse problema lá do Rio Grande do Sul, que essas chuvas foram provocadas pela China, certo? Para poder, com isso, criar o caminho para que se implantasse o comunismo no Brasil. Tem gente falando isso lá no meio da enchente e tal. Então, qual é o problema? O problema é que a gente tem que trabalhar melhor a linguagem de como que a gente vai comunicar as informações que são as informações corretas. E aí a imprensa, a grande imprensa, a pequena imprensa e principalmente a imprensa alternativa, que nos anos 80 era o Pasquim, o Jornal Movimento, o Jornal Opinião, hoje são os portais, hoje esse espaço está sendo ocupado. O Instituto Conhecimento Liberta, por exemplo, que é um canal bastante interessante para trazer informações. Então, assim, hoje a gente tem que ocupar esse espaço para tentar ver se rompe a bolha, se a gente não fica falando só para nós mesmos, e que a gente consiga abrir o caminho que a gente possa levar essa informação para aqueles que ainda estão acreditando nas fake news, porque a fake news é mais fácil de ser absorvida do que a notícia verdadeira. Ouvi agora a opinião da doutora Lígia. Eu sou um pouco menos otimista, talvez. Eu acho que a gente está vivendo a idade média da comunicação. Eu acho que a gente está num poço escuro e eu não vejo muita saída. É assim, é muito fácil acreditar na mentira, né? Isso a gente já vinha percebendo nos consultórios. Acho que o Marcos, o Sheida, o próprio Gilberto percebia isso já quando o paciente chegava com o Dr. Google, né? Que você explicava para ele a verdade da doença dele e ele contrapunha a sua opinião com a opinião do Dr. Google. Então, a opinião da internet já era superior à opinião do médico, tá? Então, eu acho que isso já era um hábito da população, né? E simplesmente isso foi aproveitado e foi aprofundado, né? Pelo interesse, é lógico, político e tudo da direita, e isso a gente tem visto com muita frequência. E eu, como lido com uma população muito carente, né, no hospital que eu trabalho hoje, o que eu percebo é que para eles é muito mais fácil acreditar na mentira, né? Eu escutei no carrinho de lanche o cara falando: você viu? Estão escondendo os mortos do Rio Grande do Sul, né? E daí você não consegue colocar, porque na verdade o Gilberto fala das redes, você está com o portal, a gente está vendo, mas eu tenho a impressão que a gente está pregando para convertido, sabe? Que a gente ainda não conseguiu romper essa bolha. Por mais que a gente fale, mas existe ainda uma tendência muito grande. Eu acho que a gente ainda vai aprofundar muito,
muito nessa questão. Vai ser muito difícil para a gente conseguir instalar a verdade de novo, que vacinas salvam vidas, né? Que é importante seguir as orientações médicas, né? Por quê? Porque ainda existe muita crença com a gente ascendeu às vezes financeiramente nos últimos anos, mas culturalmente esse é um país muito pobre. Né? E eu falo culturalmente, não é porque o cara tem que ler livro, não, é porque no ensino do primeiro grau, do segundo grau, as coisas ainda estão muito deficientes. E eu acho que só conhecimento, a velha frase, conhecimento liberta. Né? E está faltando muito isso. Então, diferente das outras pessoas que têm um ânimo em mudar, em tudo, eu ainda acho que a gente está na idade média da comunicação. Acho que tem muita coisa para ser feita pela frente. Nosso trabalho é importante e tal, mas a gente é muito pouco perto de tudo que a gente tem visto por aí. Mas, doutora Lígia, eu concordo plenamente. É desanimador mesmo. Vamos ouvir agora a opinião do doutor Marco Fabiani. Eu acho que todo mundo tá sentindo isso, né? E não tem muito como você não se preocupar, não ficar com uma... Agora, eu sou uma pessoa que eu tenho sempre um pouco de, sem ser ingenuidade ou de um certo otimismo, mas eu acho o seguinte, eu acho que, primeiro, o que é uma constante dentro dessa novidade? Desde que o mundo é mundo, a ciência luta contra o senso comum. Porque se você chega de manhã, alguém olha para o sol, e o sol está aqui, e à tarde ele está às suas costas, ele vai falar que foi o sol que se moveu. Para você provar que foi a Terra que se moveu, vem desde o Galileu essa discussão. A ciência, ele foi parar ele teve que reconhecer isso para não ir parar na fogueira. Quer dizer, e era contra a Igreja Católica na época, né? Então, eu acho que essa luta da ciência contra o senso comum, porque a ciência nunca é senso comum, ela é sempre subversiva, ela está sempre fazendo um contraponto. Eu acho que o que mudou nesse momento foi a capacidade que as redes tiveram de disseminar mentira, né? Porque a autoridade da ciência foi questionada, porque a extrema-direita está fazendo isso. Ela pegou todas as bases que construíram o iluminismo, esse mundo que nós temos, que é a ciência, é o Estado Nacional, é a tripartição do poder, que são elementos que constituíram a base da nossa sociedade desde a Revolução Francesa. E que produziram coisas, tem problemas, claro, mas produziram coisas, eles estão batendo nisso e propondo uma regressão. Passar a autoridade ser eclesiástica ou uma autoridade, enfim, em nome do... Porque é um poder que eles sempre falam, esse poder, Deus acima de tudo, não sei o quê, não sei o quê, eles invocam um poder não que está emanando do povo, é um poder acima e uma coisa subjetiva e algo que é intangível. Quem que me deu poder para isso? Foi Deus. Bom, aí você acabou com... Mas eu acho que a imprensa está cumprindo bem esse papel. Por que você acha? Se nós formos ver, apesar das pauladas todas, uma corrente progressista ganhou a eleição. Tá certo? Ganhou a eleição. Está apanhando que nem boi ladrão lá dentro do Congresso, não sei o quê? Tá. Mas está avançando. E porque eu acho que, diante da mentira, existem algumas coisas que se impõem que é a realidade. Quer dizer, quando você vai mostrando... Tudo bem, nós estamos vivendo um momento que eu achei muito interessante, um conceito que chama-se dissociação cognitiva. Vocês viram isso? Não. Eu achei muito interessante. Que é uma coisa do seguinte, independente do fato que você apresenta para o conhecimento dessa pessoa, ele nega e vai acreditar naquilo que ele acha que é a verdade. Né? Nós tivemos um exemplo aí vergonhoso do Conselho Federal de Medicina de tentar fazer uma pesquisa negacionista de vacina. Vocês viram o termo daquela pesquisa? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Pedindo uma opinião, qual era a opinião do médico sobre a validade da vacina. Eu escrevi uma carta para ele e perguntei por que eles não fazem uma pesquisa perguntando se é correto andar na contramão ou na mão, qual que é melhor, numa estrada de via dupla. Pô, meu Deus do céu, precisa fazer uma pergunta dessa?
Agora, essa corrente política que cresceu e tem, então, e eu não acho que seja só questão de educação. Nós temos jornalistas brilhantes, que foram brilhantes, defendendo isso. Nós temos médicos, tá certo? Defendendo isso. Nós pegamos isso. Pô, como é que você explica uma onda negacionista na Alemanha? Como é que você explica uma onda negacionista na França, que diminuiu a taxa de vacinação por força disso daí? Agora, eu acho que essa condição, né, é você procurar os espaços e ir colocando. É um trabalho que uma hora você fura essa bolha, porque a verdade se impõe. Lá no Rio Grande do Sul vai acabar se impondo. Quer dizer, como é que você vai chegar uma população daquela e você vai falar assim, olha, existe uma crise ambiental, não adianta você ser negacionista e dizer que não existe uma crise climática. Por quê? Porque nós afundamos um estado inteiro, um estado produtivo, rico, com taxas de educação elevadíssimas. Por quê? Porque você tem um negacionismo canalha, tá certo? Que tirou todos os investimentos nas coisas que iam proteger essa população. Isso aí não tem notícia mentirosa que vai conseguir superar. Olha, eu tenho visto a Globo, com todos os problemas da Globo. A Globo está dando uma cobertura profissional de alta qualidade. A Globo deu uma cobertura nas eleições de alta qualidade, que todo mundo fala, porque a grande imprensa, a grande. É verdade, eles têm lá suas correntes políticas, estão procurando terceira via, enfim, estão fazendo todo o tempo. Mas eles conseguiram fazer um jornalismo altamente profissional, com 45 milhões de pessoas que veem o Jornal Nacional. O segundo jornal mais visto, eu não sei qual que é, fala para 2 milhões de pessoas. Né? Mandaram até o Então, Bonner para lá, né? mandaram o Boni com aquela charme, com aquela beleza toda, aquele homem, né? Mas ele foi lá e ele fez entrevistas que, na minha opinião, foi... o pessoal fala, mas eles não discutem os culpados. Porque eu achei muito engraçado aquele meme. Não é a hora de falar dos culpados. Sim. Assinado, os culpados. Os culpados. Achei Muito perfeito. bom. Então, é isso. Muito bom. Muito obrigada, viu? Agora nós vamos estar direcionando as perguntas, né, para cada um de vocês, porque como vocês são de áreas diferentes, para nós é importante a gente estar conversando um pouco que individualmente, né? Mas todo mundo vai estar falando na sequência aí, ok? Vamos retomando agora aqui com o Dr. Sheida, né? Sheida, os seus artigos, além de serem uma delícia da gente ler, porque você sempre dá um jeitinho, né, de contar um caos, né, criar personagens engraçados. Isso tudo dá muita leveza, assim, no seu texto. Mas não é por isso que você deixa de trazer dados e, como diz o outro, você toca na ferida, né? Traz informações importantes quando principalmente mexe com a questão ambiental. Foi assim nas suas colunas, né? Pimenta nos olhos dos outros, comer rápido é comer veneno. E, na minha opinião, uma das melhores de todas é a Cadê Meu Zap, né? Onde você conversa com o cachorro, enquanto você joga truco com ele, você logo descarrega os percentuais de veneno em alimentos, né, como o pimentão, né, que é o campeão, e que estão nas mesas aí dos trabalhadores, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas colunas, né, sobre esses temas que você escolhe, esse teu jeito de escrever, essa riqueza de informações também que você traz nas suas colunas, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso. Olha, Elza, a oportunidade que você nos deu é ímpar. Tanto a Lígia, o Marco, o Gilberto e eu, acho que sempre a gente teve muita vontade de falar aquilo que a gente pensa, de informar o cotidiano da nossa vida, né? Que é riquíssima, né? A vida do médico é uma loucura. A quantidade de gente que vem e falam coisas para nós, que são coisas, às vezes, materiais, espirituais, né? São causos também, né? E, enfim, né? A gente tem essa riqueza pelo contato cotidiano que a gente tem.
transformar isso numa linguagem depende muito do estilo, né? Eu sempre fui uma pessoa de cidade do interior, né? Fui do interior do estado de São Paulo, nasci lá, cidade pequenininha de tudo, e eu aprendi a nadar em corgo, né? Pescar lambari, caçar passarinho, fazer estilingue, fazer arapuca, todas essas coisas. E quando eu vim para o norte do Paraná, lá se vão 50 anos que eu cheguei aqui, em 74, eu encontrei assim pessoas, companheiros, como é o Giba, o Marco, você mesmo, a Lígia e tantos outros, que tinham uma similaridade muito grande com aquele modo de vida que eu tinha. E transformar isso numa linguagem literária foi um pulo, né? Eu sempre gostei de escrever, gosto muito de poesia, sempre fiz muita poesia, participei de muito concurso, essas coisas todas. E então escrever foi essa oportunidade que você nos deu. Eu espero que possa continuar com a mesma verve aí, agradando você e tantos outros. Muito bem. E você, né, Sheida, é um cara que você é especialista, né, em fígado, né? E as suas colunas estão sempre falando essa questão, cuidado com o que você come, olha lá, né? Então, eu acho que você consegue trazer isso de uma forma, não eu quero dizer engraçada, mas assim, de um jeito bem bacana, né? E queria que você falasse um pouquinho dessa sua especialização. Eu sei que você participou de um congresso recentemente, né? Onde você tem bastante novidades aí sobre essa questão do fígado, né? É verdade que a maioria dos brasileiros tem gordura no fígado? Conta para nós. A maioria não, mas nós estamos com 25% da população com gordura no fígado. E a gordura no fígado significa inflamação no fígado. E o fígado inflamado inflama o resto do corpo. E hoje o que a gente tem visto mais ainda é a cirrose, que antigamente era atribuída praticamente só a quem bebia, mas a quem tem gordura no fígado. A pessoa nunca bebeu e, de repente, está lá com uma cirrose. Ou nunca bebeu e desenvolve um câncer de fígado. Eu, recentemente, nessa última semana, peguei 3 pacientes, os 3 amigos até, e os 3 com câncer de fígado, Nossa. sem nunca terem nada, porque tiveram esteatose hepática, né? Enfim, desde isso até a esquistossomose, que ainda, por incrível que pareça, é um flagelo brasileiro, né? Que ainda vitimiza muita gente, todas são doenças ali ligadas ao fígado. E eu tive a oportunidade de, 5 anos atrás, começar a fazer uma especialização nisso, lá na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e continuo até hoje. Acho que vou até o fim do ano nisso. Está muito interessante e eu acho que temos muitas vidas a salvar ainda, né? Muito Muito bem. legal. Muito obrigada, Sheida. Fala agora com o Dr. Gilberto. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 17 e 21 de março de 1986, foi um dos momentos mais importantes na definição do SUS e debateu 3 temas principais: a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e também o financiamento setorial. Foram 5 dias de debates, mais de 4.000 participantes, 135 trabalhos, com objetivos muito claros: contribuir para a formulação de um novo sistema de saúde, né? E também discutir sobre esse setor na futura, né, na futura constituinte. E o doutor Gilberto Martins estava lá. Talvez por isso que em suas colunas o SUS é o principal personagem, onde ele retrata sobre a importância da criação com títulos como A Saúde é Construção Sem Fim, o SUS é o plano de saúde do povo brasileiro e tantos outros títulos. Outro título interessante: De onde vem o dinheiro do SUS? E até nas colunas onde ele compara a relação antiga entre o médico e o paciente, ele traz de novo a questão do SUS como responsável por tantas mudanças.
Gilberto, conta pra gente como que foi participar dessa 8ª conferência. Vamos voltar um pouquinho ao passado, que representou isso para você. E eu sei que onde você vai, você conta essa história, né? E é a partir daí que você desenvolveu a sua carreira profissional, política. Conta um pouquinho para nós sobre essa experiência. Está sem voz. Tá sem voz, Giba. Aperta aí. Do ponto de vista pessoal, eu posso dizer que essa discussão do SUS e esse processo de engajamento que eu pessoalmente tive junto com tanta gente, né? Na verdade, ele começa assim como começou com o Sheida, começou com o Marcão, certo? A Lígia também passou por isso, começa no movimento estudantil, né? Eu costumo dizer assim, que quando eu entrei no curso de medicina, eu tinha o sonho de trabalhar no interior, de ser médico de interior. Isso era uma coisa que eu tinha na cabeça, talvez pela origem, essa coisa que o Sheida falou e tal, que eu acho que é meio parecido, né? Eu vim de Jardim Alegre, eu vim de Catanduva, estado de São Paulo, mas eu vim de Jardim Alegre, eu cresci em Jardim Alegre, aqui no Paraná, que é um ovinho, né? E eu pensava, vou fazer cirurgia, porque clínica nós vamos aprender no curso, vou fazer cirurgia, ou vou fazer pediatria para ter uma especialidade clínica, se for o caso. Tal. Mas esse era o sonho. Mas antes de eu entrar na universidade, eu tive a oportunidade de participar do jornal Ensaio, o Versosa, que fazia lá no colégio universitário. E aí eu gostava também, assim como o Sheida, assim como o Marcão, assim como a Lígia, gostava de escrever, de fazer poesia, de não sei o quê, de escrever conto. Acho que todos nós temos um pouquinho esse... No meu caso, na origem, né? O Marcão e o Sheida não evoluíram, são escritores, e aí, grandes escritores. Bom, esse tipo de origem abriu as portas. Eu conheci o Poeira, antes de entrar na universidade, eu já conheci o Poeira. E aí eu falava, vou passar no vestibular, quero passar no vestibular, quero entrar na universidade, quero participar do Poeira. E foi o que aconteceu. Praticamente, acho que no primeiro mês, fevereiro já, eu entrei na universidade em 1976, já baixei lá no DCE. Estava o Marcão e o Menoli na janela, me olhando e falando algumas coisas que depois eu fiquei sabendo, certo? Mas me receberam super bem e foi daí que... E aí a gente participar do Poeira, não sei o quê, me engajei em movimento estudantil, fui parar na Uni e tal. E aí, na verdade, isso mudou a minha cabeça. Então, eu estou falando, você falou do SUS, da 8ª conferência, de um ponto mais específico, mas eu estou fazendo um vínculo para dizer como que a participação do movimento social, principalmente no caso da gente, quando era jovem, universitário e tal, do movimento social, do movimento estudantil, como que ela era importante no sentido de ajudar a formar a cabeça da gente, voltada não só para as questões muito específicas da gente, mas voltada para o coletivo. Bom, do movimento estudantil, eu já comecei a participar nós tínhamos lá, né, Marcão, o Sheida, vocês lembram, o Sanitas Populi, lá no CCS, né, que a gente ia fazer pesquisa sobre a condição de saúde do boia fria, não sei o quê. Isso me colocou, já de uma certa forma, na rota da saúde pública, né? E me colocou na rota da discussão, da grande efervescência que havia naquele momento, porque eu estou falando de 1976, 77, 78, dessa fase da universidade, que era o momento em que o Brasil estava começando a discussão da necessidade da redemocratização do país, ela estava saindo da bolha só dos progressistas e atingindo a população como um todo. E foi um grande movimento que acabou fazendo com que a ditadura tivesse que recuar, né? Bom, no bojo dessa discussão, uma das questões que eram muito debatidas era a questão da saúde, porque nós tínhamos um modelo assistencial no Brasil, que era o modelo previdenciário, que era um modelo em que ele estava voltado, estruturado para atender, do ponto de vista assistencial, uma parcela muito pequena da população, que eram os trabalhadores com carteira de trabalho assinada, que com isso tinha contribuição previdenciária e tal, que era uma parcela pequena da população. E mesmo assim, para essa população, era fila, era dificuldade, era muito mais difícil do que é hoje no SUS, com certeza. E a gente tinha uma grande parcela da população que não tinha assistência nenhuma. A assistência que essa parcela da população tinha era, eu costumo falar, né? Era o curandeiro, o balconista da farmácia, nem farmacêutico, porque nem existia tanto farmacêutico assim, né? O balconista da farmácia, certo?
ou aqueles ônibus com médicos ou estudantes de medicina atendendo a população em época de campanha eleitoral em troca de voto. Isso era a assistência que a população tinha. Ia morrer à míngua. E a gente discutia muito isso, porque o movimento estudantil fez a gente se tornar pessoas solidárias, né? Sabe assim, pessoas generosas, né? Assim, a gente assumia a preocupação com o outro, né? Bom, essa situação fez crescer a discussão da necessidade de reformar o sistema de saúde no Brasil. O movimento da reforma sanitária nasce dentro das universidades, depois vai se espraiando, e quando eu termino a universidade, eu vou para Cambé, já assumi como secretário municipal de saúde. O Raul era o prefeito de Cambé na época. E aí a gente já estava com um estágio bastante avançado da luta da reforma sanitária. E o movimento dos secretários municipais de saúde foi um movimento bastante importante para a gente galvanizar a vascularidade da discussão daquele projeto que acabou sendo o SUS, vascularizar e levar isso para todas as prefeituras, municípios, e a gente começou a ter o engajamento dos prefeitos. Então, aquela ideia que eu sempre falo, que nasceu na Universidade Estadual de Londrina, de se criar atenção primária à saúde, implantando os postos de saúde, o que a gente chamou de unidade básica de saúde, certo? Eu fui para Cambé, nós levamos essa proposta. Lá era o Milton Laprega, que estava lá junto comigo no começo, foi quem me levou para lá, e já levamos essa proposta. Ibiporã, essa proposta e tal. Isso começou a fazer com que os prefeitos vissem que existia uma outra alternativa de como você organizar a assistência à saúde para ele poder atender aquela população que estava batendo na porta dele, porque não tinha onde ser assistido. E aí a gente cria o movimento dos secretários municipais de saúde, esse movimento ganha uma força muito grande. O Nelson era secretário, o Nelson Rodrigues dos Santos era secretário de Campinas e era um dos articuladores desse movimento a nível nacional. E aí a gente vai para a 8ª conferência, certo? Vai para a 8ª conferência com toda essa discussão, e a 8ª conferência foi um momento de efervescência, de discussão maravilhosa, sabe, aquele monte de gente, mas todo mundo discutindo e tal. Foi um momento de ampla participação e que tira as teses que vão depois ser levadas para a Constituinte, e aí a gente forma um movimento também para pressionar a Constituinte para que fosse aprovada aquelas teses, porque assim, tinha segmento que falava que não, a saúde não pode ser um direito de todos e um dever do Estado. A saúde tem que ser só para quem paga, para quem for assalariado, que vai então descontar do salário dele, porque de onde que vai tirar dinheiro para atender todo mundo? E a gente falava, vai tirar dinheiro para atender todo mundo do imposto que todos nós pagamos, certo? Eu falo isso, o mendigo que está lá na rua pedindo esmola, a hora que você dá uma moedinha para ele, vai lá e compra uma pinga, porque para aguentar aquela vida vai ter que tomar pinga, certo? Aquela pinga que ele comprou, ele está pagando imposto, certo? Ele também está contribuindo, porque o trabalho de pedir a esmola é o trabalho dele, certo? Então, ele contribuiu. Então, todo mundo contribui para gerar os impostos que geram o orçamento do país e, portanto, a saúde tem que sair desse orçamento e tal. Bom, foi assim que as coisas aconteceram, foi assim que foi a 8ª conferência, e eu tive o prazer de ser delegado da 8ª conferência e de participar de toda essa efervescência, né? E de fazer, então, para concluir minha fala, para conquistar aquilo que, na minha opinião, foi a principal conquista do povo brasileiro com a redemocratização. Foi uma das poucas coisas, de tantos slow que a gente fala e faz, foi uma das poucas coisas que chegou até as pessoas. Porque hoje, certo, bem ou mal, as pessoas acabam tendo o direito da assistência. E assim, o SUS só não é melhor porque os gestores que nós temos, principalmente os gestores centrais, muitas vezes, ou os interesses econômicos que estão por trás disso, bloqueiam o crescimento para que o SUS seja aquilo que foi escrito na Constituição. Mas é a grande conquista do povo brasileiro. E agora nós vamos conversar com ela, né, que foi quem inaugurou a Saúde de Verdade lá no portal. Doutora Lígia, os seus temas, doutora, dermatológicos, né, têm conquistado vários leitores e leitoras, viu? Prova disso que bateu o recorde de visualizações com a coluna que trata, né, sobre a evolução dos tratamentos da hanseníase, né? Pegou carona ali na peça de teatro ali do Dr. Gabriel e deu super certo.
Seus textos trazem informações importantes sobre a prevenção, causas e consequências dessas doenças. Sempre com aquela pitada, né, de esperança, né, que tudo pode dar certo desde que o tratamento seja feito, né, de forma completa e com muita seriedade. As chamadas dermatoses ocupacionais, como você nos ensinou, está sempre no mundo do trabalho. Eu queria perguntar para você, Lígia, quais os impactos, né, destas doenças relacionadas ao trabalho na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. As dermatoses ocupacionais, elas são muito importantes, porém elas são um pouco deixadas de lado, né? Porque mesmo na escola, você não aprende sobre as dermatoses ocupacionais. Eu tenho já acompanhado desde muito cedo da dermatologia, né? Fiz cursos de dermatoses ocupacionais junto com o Ministério do Trabalho e tudo, porque é uma coisa que aparece muito, principalmente quem trabalha em regiões industriais, né? Elas são muito importantes, né? Então, assim, desde o lavador de carro, que desenvolve uma reação alérgica ao sabão, né? Que é muito forte, até o trabalhador da indústria que vai trabalhar o dia inteiro com a bota, né, com o calçado de segurança, e que não pode levar o calçado de segurança para higienizar em casa, e que tem que ficar calçado com aquele sapato de 12, 14 horas, né, e às vezes nem tem como trocar a meia, e que faz a dermatose ocupacional. Então, isso envolve, e nem sempre o médico do trabalho, lá o médico da empresa, né, que ele, na verdade, ele está lá para mandar o trabalhador para o trabalho, né, ele não está lá para resolver o problema do trabalhador, e sim o da empresa, na maioria das vezes, ele tem pouco conhecimento sobre os dermatoses ocupacionais. E o próprio trabalhador, ele não sabe que ele tem direito à readequação de função dentro da empresa, né? Antes da demissão. Então, até o fato de você dizer, olha, isso que você tem é uma dermatose ocupacional, você fazer um teste de contato que comprove que aquilo é ocupacional, dá para ele um atestado, pedir para ele guardar aquele atestado que ele vai ser mandado embora, na hora que você mandar isso para o departamento pessoal, e que ele tem que garantir o direito dele. Então, isso é uma coisa que mobiliza muito, né? Então, é importante que o trabalhador conheça isso, né? Os direitos dele quando ele tem uma doença ligada ao trabalho. Não é só a dermatose ocupacional, é a perda auditiva, né? São outras doenças que podem acontecer, né? E que, na verdade, isso é pouco ensinado nas escolas, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? E é interessante também, nesse mundo do trabalho, ver a falta de compromisso, né, dos patrões com essas questões também, né, doutora? E a gente tem, por exemplo, dentro não das dermatoses ocupacionais, mas outras doenças infecto-contagiosas, né? E que elas ocorrem dentro do ambiente do trabalho e que não é dado menor atenção para isso. Por exemplo, uma paciente com tuberculose, né? Trabalhando numa oficina de costura em que não tem janela e que ela nem pode levantar para fazer xixi, né? Né, todo mundo sabe disso, né? Que ela tem aquele horário e ela tem que pedir para a supervisora para ir ao banheiro, né? Assim, num lugar fechado, num ambiente sem ventilação, né, o grande número de casos de tuberculose que tem dentro desses ambientes, né? Então, assim, não é só o problema de pele, mas é o problema da saúde como um todo, né? Que está muito, muito, muito alastrando, né? Hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro é a área do país com o maior índice de tuberculose, né? Justamente pelo trabalho que é a exposição ao trabalho, né? O próprio cobrador de ônibus, né? Que está ali diretamente em contato com a população e que isso não é aventado. E essa oportunidade, né, de estar falando sobre esses temas na coluna é muito bacana, né, doutora? Porque quase a gente não ouve, né, se falar disso também, né? A não ser nas revistas especializadas e tudo mais. Mas, assim, com essa linguagem direto para o trabalhador, que é uma coisa assim que você conseguiu, né, pegar muito bem, né? É muito interessante, muito importante.
Acho que talvez no começo eu achasse que eu deveria falar de orientações sobre pele, cuidados com a pele no inverno, cuidado com as peles no verão, que geralmente é o que se espera do dermatologista, né? Sim, sim. Embelezamento, estética, né? Mas eu, desde a minha formação, eu sou uma dermatossaura, eu sou uma domatossaura, né? Eu trabalho com dermatologia sanitária, eu trabalho com hanseníase, eu trabalho com sífilis, né? Eu trabalho com leishmaniose. Quando estava em Londrina, era referência para o norte do Paraná em leishmaniose. Né? Então, assim, difícil para mim falar de beleza e tal, quando você vê que tem tantas outras coisas que o trabalhador precisa saber, né? Tantas outras doenças, hanseníase mesmo, a doença, né, Marcão? A peça do Marcão mobilizou em mim um sentimento, porque eu convivo com isso o dia inteiro. Uhum. Me dá mais um minutinho assim. Marcão, os pacientes de hanseníase foram isolados das suas famílias, certo? Então, os bebês nasciam no leprosário São Roque e eram afastados no momento de nascimento dos seus pais. Com o advento da lei agora, em que quem é afastado da família tem direito a retornar, a receber uma pensão do Estado, eles estão retornando ao São Roque, tá? Então, eu tenho visto histórias que um dia eu quero te contar de pessoas que estão afastadas há 50 anos que reencontram os irmãos. Ou de gente que foi encontrada, que encontrou, que se encontra, que foi criado junto no educandário e que se encontra lá dentro do hospital e se reconhece como irmão, Nossa. sabe? Então, eu tenho ouvido histórias como aquela do Dr. Gabriel, fazem parte da minha vida hoje diariamente. Um dia eu vou te contar cada coisa que você não vai acreditar. O mundo da hanseníase, de como esse pessoal foi tratado, né? É muito interessante. A história do São Roque é muito interessante. Dá 10 livros. Aqui eu não tenho a sua capacidade literária, porque se eu tivesse histórias, eu tenho para contar de monte. E velho tem muita história para contar, né? Agora vamos falar um pouquinho dele, né, doutor Marco Fabiani, que é aquele que no seu consultório trata de doenças do coração, né? E na literatura ele trata das coisas do coração. O texto com o título A Regra de Ouro é: descasque mais, desembrulhe menos. Explica pra gente o que isso tem a ver com o coração, Marcão. Por que você escreveu essa coluna? E também tem aquela outra, né? O coração tem razões que só a razão esclarece. Muito bacana, né? Comenta para Pois é. nós. Olha, assim, a maneira que eu concebo a medicina, ela tem que ultrapassar a condição técnica. O virtuosismo técnico, ele é importantíssimo, porque é o que faz você prestar um serviço de qualidade. Mas ele, desvinculado do gesto humano, né, fica muito empobrecedor, né, que é o que acaba acontecendo nesse tempo de hiperindividualismo. Né? Está acontecendo em tudo. Outro dia eu estava conversando com o pessoal de arquitetura, os arquitetos não discutem mais urbanismo nas escolas. Como é que você vai dar o bem-morar para as pessoas terem o bem-estar de um convívio como cidade? Está todo mundo querendo fazer decoração de interiores. Não é isso? Que é o que a Lígia acabou de falar, que ela é uma dermatologista. A beleza do que ela faz não está em pôr beleza nas pessoas, está na beleza de quem ela trata, do gesto humano que ela faz. Né? Então, eu, quando vou fazer isso, eu tento fazer uma coisa assim. Agora, essas questões da alimentação, que está sempre presente, na verdade, também é uma coisa que não é uma novidade você discutir o que é se alimentar bem. O Sheida está trazendo essas informações sobre o fígado, os gastos têm falado muito dos processos inflamatórios associados com alimentação industrializada, os chamados ultraprocessados, está saindo inclusive legislação a respeito disso, né? Que nós estamos nos envenenando, tá certo? Nós criamos uma condição hoje que o alimento é quase que uma... Você tirou do alimento o seu aspecto cultural, de você comer, você sentar, aquelas pessoas... vamos dizer assim, o caipira, nosso caipira, não é isso? Que fazia, ele tinha no seu alimento, que tinha o porquinho,
tinha o frango, tinha o ovo, tem o milho, o caiçara, tem aquele peixinho que é feito. Quer dizer, essa alimentação, que é uma alimentação saudável, ela desapareceu. Nós estamos hoje num processo extremamente avançado aí do capital, e que a gente acaba entrando no meio disso também, né? Que tudo é voltado para a produção. Time is money. Tempo é dinheiro. Então, comer é perda de tempo. Então, todo mundo vai fazendo o prático, a coisa. E isso nós estamos vendo aí, as taxas elevadas que estão tendo de doenças cardíacas. Mas eu acho que uma coisa, não adianta você fazer a questão alimentar só uma questão técnica, porque também a gente ficou assim, né? Vai lá, eu como tantas gramas de proteína, tantas gramas de não sei o Carboidrato. quê, de carboidrato. Você ficou também, você tira o encanto, Sim. né? Deixou de ser o banquete, né, dos filósofos, que o cara senta e come, virou uma coisa meio assim. E isso a gente sempre fala, né? Agora, a gente está dentro de um tempo, né? E esse tempo tem esses problemas, como cada um tem. Você vai mudando na medida que dá, né? E sempre gostei muito da literatura, e eu acho, como o Scherer já observou, como o Giba já falou, e eu sempre falo isso, a medicina, ela dá um posto de observação da condição humana muito privilegiado. Não é isso? A pessoa, quando ela adoece, ela expõe as suas fragilidades. Você vê as relações de afeto, como são muito abaladas pela doença, não é isso? Pela morte, de todas as coisas. E um médico, ele tem que ter essa percepção no exercício do seu trabalho. O que é um médico de saúde pública? O médico de saúde pública é aquele cujo paciente é a coletividade. Ele cuida do conjunto, né? O médico que exerce a sua clínica, ele vai cuidar desse indivíduo, mas as duas coisas se entrelaçam, né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que a medicina e a literatura, tanto é que acho que nesse último artigo que eu fiz aí, nessa última matéria, fala muito disso, que a medicina e a literatura, elas Conectam. se complementam, elas se entrelaçam, né? Porque tratam de vida, ou vida biológica, ou vida social, ou a vida psíquica, ou as condições do espírito, essas coisas todas, né? Eu não sei se quando eu estou escrevendo, porque eu também isso é uma coisa, às vezes não penso muito em como vai chegar, porque já muita gente diz assim, você sabe o que você diz, o que o outro ouve, já é uma outra conversa, né? Eu nunca sei direito qual que é a repercussão disso, mas eu tenho a necessidade de expressar essa relação, Sim, eu né? entendo. E é muito bacana, né? Imagina. O Sheida também é escritor, né, Sheida? Sim, eu faço livros didáticos para FTD de São Paulo, Faz tempo, para né? segundo grau, faz uns quase 30 anos. Eu lembro quando eu trabalhava na Rádio Alvorada, lá com o Paulo Biratã, saudoso Paulo Biratã. Ele te levou lá um dia para fazer uma entrevista sobre um livro para criança que você estava lançando sobre meio ambiente. Muito Sim. bacana, nunca esqueço daquele dia. Esse livro é que naquela época, quando eu lancei, não existia livros de meio Sobre. ambiente, e foi justamente quando o Brasil sediou a Eco 92. Então, foi assim, não foi planejado para isso, mas as escolas adotaram esse livro. Nós vendemos mais de 1 milhão de cópias mais de 1 milhão de livros naquela ocasião. Foi um negócio assim impensável, e foi o meu primeiro livro. Aí todo mundo Foi achou que muito legal. eu ia faturar 1 milhão de livros, cada livro que eu escrevesse. Depois, Pura ilusão. nada disso aconteceu. Bom, pessoal, a gente vai agora entrar num outro momento agora da nossa conversa, mas antes disso, eu gostaria de conversar com vocês que estão nos assistindo, né? Pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal, também está compartilhando essa live. A gente precisa muito disso, viu, gente? A gente precisa estar melhorando aí, né?
as nossas inscrições, os nossos seguidores também têm o nosso Instagram, Portal Verdade, né? Que a gente precisa estar melhorando aí, então a gente pede para o pessoal estar colaborando com a gente. Bom, pessoal, então vamos para a nossa última pergunta para os nossos entrevistados dessa noite. Vocês militaram juntos, né? Entraram na universidade na mesma época onde o movimento estudantil era muito efervescente. O que vocês se lembram dessa época? O que dá para destacar daquele momento, né, tão importante para o país, com a participação dos movimentos estudantis e que vocês estavam lá, né? Aliás, vocês se conheceram nesse processo. Pode falar, Gilberto. Bom, eu falar do movimento estudantil, se você deixar, eu fico 2 horas e meia, mais alguns milhares de segundos falando, porque foi uma coisa muito intensa na minha vida, né? Um pouco eu já falei na pergunta anterior, que eu entrei, já entrei com a definição na minha cabeça de participar do Poeira, e automaticamente, ao ir para o Poeira, eu fui participar do DCE. E ao ir para o DCE e para o Poeira, eu acabei já fazendo parte da diretoria do DAS-CCS, Diretório Acadêmico Setorial de Ciências da Saúde, que aglomerava os cursos de medicina, odonto, farmácia e enfermagem. E que o Marco Fabiani, era o presidente da chapa da qual eu fiz parte. E eu entrei nessa chapa já calouro, né? Estava ainda de cabeça raspada ainda. Teve eleição logo em seguida e eu já estava engajado. E aí foi, a partir daí foi, já nesse processo do DAS-CCS, a gente já entrou na discussão, já começou a fazer a discussão das questões da saúde, o Grupo Sanitas Populi, que era um grupo que nós tínhamos, chegou a publicar uma revista, inclusive, a participação da CESAC, Semana de Estudo de Saúde Comunitária, que foi a primeira vez que eu vim a Curitiba, foi para participar da CESAC, né? E ainda calor de medicina. E depois, no desdobramento disso, o engajamento com as movimentações do Poeira, propriamente dito, né? De fazer o jornal Poeira, todo sábado à tarde, a gente se reunia para fazer o jornal. Era um processo bastante interessante, porque era um processo muito participativo, né? Em que a gente discutia, todo mundo discutia a pauta do jornal, todo mundo discutia cada matéria da pauta, qual que seria o enfoque a ser dado, cada um de nós pegávamos uma ou duas matérias para escrever, no sábado seguinte a gente trazia, lia a matéria para todo mundo opinava, então, assim, tinha um caráter, hoje, olhando retrospectivamente, isso tinha inclusive um caráter educativo do ponto de vista da gente se preparar para o processo de participação coletiva, né? E de você aprender a ouvir crítica daquilo que você fez, aprender a fazer autocrítica, aprender a criticar de forma positiva, né, o que as outras pessoas também faziam, e aprender a discutir mesmo, né? Então foi uma coisa muito forte, muito importante, que me ajudou muito depois de toda a minha militância na saúde pública, porque sentar para fazer uma reunião, sentar para fazer uma discussão com opiniões discordantes, muitas vezes, para mim era uma coisa muito tranquila, porque eu já tinha feito isso ao longo de todo o período da universidade. Então, foi um período bastante intenso. E só para não esticar muito, tiveram vários fatos que eu tive a oportunidade de viver, que foram fatos bastante marcantes do ponto de vista do que acontecia no movimento estudantil. Fazer o jornal Poeira ser perseguido e ser proibido de ser impresso, certo? Primeiro proibiram a Folha de Londrina, depois proibiram o Jornal Panorama, depois proibiram lá o pessoal de Maringá, depois proibiram o Taquim, lá do jornal lá de Apucarana, e chegou um momento que nós não tínhamos onde imprimir o jornal. Foi quando a gente fez uma grande campanha e levantamos recursos e tal, e compramos uma Multilite. E aí teve um outro processo interessante, que era o processo da gente participar do processo de impressão do jornal. Alguns de nós foram, digamos, treinados para ser os gráficos, né? E todos nós participávamos, porque o dia de imprimir o Poeira, a gente virava à noite, batendo papel, assoprando papel, encadernando as folhas, dobrando, encaixotando, para colocar às 6 horas da manhã na Kombi do DCE e ir para a entrada da universidade e entregar o jornal. E era uma delícia, porque o pessoal vinha, dá um poeirinha, e você entregava o jornal, e aí você depois ia para a aula, certo? E a gente viu o pessoal lendo o jornal, interessado, alguns conversando sobre o jornal, era um processo muito legal. Mas, assim, teve outros momentos interessantes e importantes. Marcão, depois acho que pode também completar o relato do ponto de vista que o momento em que nós fizemos, por exemplo, um debate sobre a Constituinte, em que a gente trouxe Aleomar Baleiro, que era um homem que tinha sido da UDN, era homem da área civil do golpe militar,
que tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, que era aposentado, mas que era um jurista, certo? Que já começava a colocar oposição à falta do Estado de Direito no Brasil. Então, veio o Leomar Baleiro, veio o cara do jornal Movimento, veio, não me lembro mais os nomes dos que vieram, né? Depois o Marcão complementa. E o nosso debate da Constituinte ia ter lá, sei lá, 150, 200 estudantes, se muito, certo? Ia ser lá no Teatro Universitário, que o Teatro Universitário era o teatro do Filadélfia, né? Que pertencia à universidade, estava alugado pela universidade, era o Teatro Universitário. E a ditadura, através do Ney Braga, do secretário de Segurança, muito inteligente, resolveram proibir o debate. E vieram com a polícia e cercaram toda aquela região com polícia. Suspendeu a aula do Colégio Canadá, que funcionava ali, certo? Suspendeu as aulas da UEL, que funcionava lá do César. Suspendeu o trânsito naquele trecho. Ou seja, fizeram uma verdadeira arruaça. E que o nosso debate, que ia ser uma coisa mais interna, teve repercussão nacional, saiu em todos os jornais do Brasil inteiro, né? Então, assim, tinha momentos, assim, e nós ficamos presos dentro da sede, né, Marcão? Um grupo lá, acho que os que estavam lá dentro preparando para o debate. Não, eu estava preso em Belo Horizonte, filho. Eu não participei disso. Estava Você em não Cana lá. participou, Marco, meu Não, Deus, estava em desse Cana lá em Belo momento. Horizonte. Foi Puxa coincidindo vida. com aquela época do N, né? Do encontro que o Marcão, o Marcelo e a Márcia foram para o encontro e foram presos lá, né? Porque a polícia prendeu todo mundo que foi para o encontro em Belo Aí Horizonte. tem uma Então, lá história em Belo Horizonte interessante foi disso pior, aí. então, foi mais complicado. Mais É, ou menos. Bom, tem essa história, tem a história do fechamento da sede do DCE, certo? Que eles vão, entram na sede antiga do DCE, arrombam a parede, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a multilite e levar embora, e aí a gente consegue mobilizar os estudantes e trazer para a sede da CCS, que é essa casinha que tem ali na Hugo Cabral, que era a sede do Diretório Acadêmico Setorial da área da saúde. E a gente começou a juntar gente lá na frente, e a universidade veio com o capitão Aparecido e com a SWAT, que era a polícia da universidade, e começaram a tirar os móveis para fechar o prédio. E aí eles levavam 2 cadeiras, nós subíamos no caminhão, descia 3 que eles tinham levado. Levavam uma mesa, nós descíamos um sofá. Levavam o sofá, nós descíamos... Chegou uma hora que eles desistiram e foram embora. E aí a gente já tinha uma aglomeração de estudantes muito grande e a gente iniciou um processo de vigília, que todos nós participamos e tal. Tem esses momentos. Só para finalizar, certo? O outro momento importante da minha militância no movimento estudantil é que eu fui da diretoria da UNE, da Chapa Mutirão, que foi, nós fizemos o Congresso de Salvador. Londrina foi só Londrina que conseguiu no Paraná inteiro arrumar 2 ônibus e levamos estudantes, inclusive de Curitiba, nos nossos ônibus, de Bandeirantes, de Maringá, fizemos uma delegação, fomos para o Congresso em Salvador, Congresso da UNE em Salvador, com Polícia Federal entrando com metralhadora no ônibus, a viagem inteira, revistando as nossas malas, e a hora que eles saíam, a gente baixava todas as malas para ver se eles não tinham colocado droga ou alguma coisa para ser pego na próxima barreira e tal. Fomos, criamos a UNE, saímos de lá, levamos a proposta de que a eleição da primeira diretoria da UNE tinha que ser uma eleição direta, com voto direto dos estudantes do Brasil inteiro. Saímos de lá com essa proposta vitoriosa, formamos a chapa Mutirão, que foi a nossa chapa, foram 5 chapas que concorreram, inclusive uma chapa da direita que concorreu, né? E a chapa Mutirão ganhou por uma margem enorme de votos. Votaram, naquela época, em torno de 1.600.000, 1.700.000 universitários do Brasil inteiro, certo? Era para aquele momento, certo? Foi um momento assim, esse fato, a UNE foi a primeira entidade civil que se reorganizou durante a ditadura, que conseguiu se reorganizar. Então, isso teve um impacto, do ponto de vista da luta democrática, teve um impacto importante, né? Sim. E eu tive a oportunidade de participar dessa diretoria da UNE, de ser da primeira diretoria da UNE. Enfim, são várias histórias, né? A gente fazia nossas reuniões, os caras da Polícia Federal ficavam lá na esquina com o camburão e marcando cada um de nós. Você abre depois, na hora que veio a redemocratização, que abriram os arquivos, você abre os arquivos, você vê que os caras ficavam vigiando a gente até, acho que na hora da gente ir no banheiro, os caras sabiam tudo da nossa vida e coisas desse tipo. Mas, né, foi um processo que, pessoalmente, foi fundamental para mim, do ponto de vista da minha formação como pessoa mesmo, né, como gente, né? Foi muito importante e acho que, enquanto movimento social, o movimento estudantil teve um papel também importante
naquele caldo todo que foi a luta pela redemocratização do país. Resumidamente, prolongadamente, é isso. É algumas coisas que... Muito bom, muito bom. Quantas histórias, né? Deve ter um registro disso em algum lugar, né, Gilberto? Um livro, alguma coisa. Que se não tiver, tem que escrever, né? É muito importante. O livro do Tadeu. O livro Ah, do o livro do Tadeu conta Tadeu. muitas dessas coisas. É. Eu não li o livro do Tadeu. Inclusive, o Tadeu partiu, né? Que É, pena. Não poderia estar com a gente hoje. Mas Tadeu vamos é conversar agora com a doutora Lígia Márcia. Doutora, como é que foi para você esse período efervescente aí do movimento estudantil? Sei que vocês também se conheceram mais ou menos nessa época, né? Tem toda uma história aí, inclusive pessoal de vocês, né? Bem, deve ser bem bacana. Só que a minha é bem mais light que a dele, né? Eu participei muito na área da saúde, né? Eu sou da pessoal que fundou o Centro Acadêmico Samuel Pessoa, né? Que veio depois, que foi fechado o DCE, que foi fechado da CCS, e aí a gente fez um centro acadêmico da medicina, e eu participei dessa formação, né? Do movimento estudantil, o que eu acho que é importante foi a visão da coisa pelo lado mais social, né? Vem já de uma educação católica que leva você a ser realmente um pouco mais, um olhar um pouco mais atento para o outro, né? E aí eu um pouco fiz parte da pastoral universitária, e aí da pastoral eu já fui para dentro da CCS e depois para o CASP, né? Então, a minha militância é bem mais light que a do Gilberto. Do centro acadêmico, eu fui para o PT, né? Dos primórdios do PT, tanto que eu e o Gilberto, a gente começou a namorar dia 23 de novembro, porque No dia até 24 15 você de... saiu do PT. Já saí. quase E outra dois. história. A gente começou a namorar 23 de novembro, porque até 15 de novembro tinha eleição. Eu estava fazendo campanha para o De que ano PT, mesmo, e Lígia? o Gilberto estava fazendo campanha para o PMDB, então a gente não conversou até não passar a Eu, eleição. eu Só Olha era que fomos Zé, namorar depois que acabou a eleição, eu era né? Zé Richa e você era quem que era mesmo? Era o Adélio Passos, não? Como é que Edésio Passos. Edésio Passos. Nessa campanha eu já estava fazendo campanha para o PT. Realmente Olha, a era Lígia do militante PT, de ó, andar de antes estrelinha de e tudo. você, hein? Mas hã? Bom, o Gilberto não é Lá, do PT, né, Gilberto? Você nunca foi do PT, não, o né? Gilberto sempre Já foi fui, PMDB, Sempre né? foi PMDB, né? e, Mas olha só e, que e ele, interessante. olha que vi que Então, realmente não dava. Uhum. a minha história é essa. Essa é a minha pequena história. Perto da do Gilberto, não fiz nada. É, mas participou da efervescência também. Gostava de ler o Poeira, né? Ou não, fazia o Poeira, né? Fazia o Ferro, que era o É, jornal da CCS, né? Ficava coisa lá do batendo Marcão. papel, soprando no mimeógrafo. Você não sabe o que é fazer jornal no mimeógrafo. Era uma delícia, né? Gente, eu Passava a noite imagino, eu fazendo imagino. jornal. Tinha a obrigação de fazer uma coisa que chamava ferro calouro, né? Que era quando ia receber os novos alunos do curso, fazia um ferro calouro e tal. Passei muita noite rodando jornal. Assim, mais chão de fábrica do que eles. Ai, que legal. Eu vou falar o nome completo do Ferro, mas quem vai contar a história do Ferro é o Marcão, que foi Ó, o Marcão. fundador do jornal. O Ferro era o jornal que chamava Quem com fome fere, com ferro será ferido. E era o jornal do Diretório Acadêmico Setorial de Ciências da Saúde. E o nosso mascotinho era o Rango, aquele personagem do Vasquez, né? Aquele Sim. cartunista gaúcho, né? Mas a história detalhada mesmo, quem sabe é o Marcão, que vai contar Então para nós. vamos lá, doutor Marco, conta para nós como que foi esse momento, quais são as suas principais lembranças. Conta pra gente. Olha, realmente o que mais chama atenção para a gente é aquele clima de efervescência. Por isso que eu sou muito esperançoso, porque se você fosse olhar aquele momento, tudo bem que era um momento de ascensão das forças democráticas, né? Mas você não tinha nada a favor. Era muito difícil tudo, né? E, por exemplo, a reconstrução da Uni, que nós fizemos uma assembleia e era proibido. E nós fomos, o Alon Feuerberg, nós íamos numa comissão grande. O Alon que esteve aqui falou: não vai muita gente que vai ter cana lá, né?
Aí a gente discutiu, fui eu, a Márcia e o Marcelo Oikawa. Bom, quando a gente chegou lá, eles já chegaram, nós chegamos em Betim. A hora que chegou em Betim, a gente acordou aquele bando, aquele monte de carro do Exército e tal. Entrou 3 caras lá com metralhadora dentro, foram nos nossos assentos. Falou, você vem, você vem, você vem. Eles já saíram daqui, sabia de onde que a gente tinha saído, né? E a gente foi também, porque era o Aureliano. Olha, agora olha a história. O Aureliano Chaves era o governador de Minas. E ele estava compondo com o Geisel e estava defendendo a redemocratização, a lenta, gradual e segura. E ele foi para a televisão e falou assim: essa reunião nós não vamos perder, não vamos proibir, em rede nacional. Bom, só que o cara que era o chefe, ela acho que é 4º Exército, o general que era o Bandeira de Melo, que era ligado ao Silvio Frota, que chamava de ala Indonésia, que era a linha extremamente dura. E sabe quem que era o Mauro Cid do Silvio Frota? General Heleno. Ele era o chefe, como é que chama isso? Auxiliar de ordem, auxiliar de ordens, uma coisa assim. O manda-chuva, né? Que era o pessoal que fez o Rio Centro, que estava contra a abertura. Eles passaram por cima do governo do Estado. E encanou todo mundo. Mas nós ficamos lá 24 horas, não teve assim. Foi muito dramático, porque eles invadiram a Universidade Federal de Minas Gerais e com bomba. Foi um horror todo. A gente não viu porque a gente já estava devidamente guardado. E aquilo, olha que coisa interessante, quem foi lá e deu garantia de sair com os estudantes de dentro do centro, do ECE de Minas, foi o reitor. O reitor da Universidade Federal de Minas falou, com os meus alunos dentro do campus não vai acontecer nada. Ele entrava lá, abraçava os alunos e saía junto, para garantir que não ia ter violência contra eles. Que bacana. Quer dizer, então você tem essas coisas. Aí, quando a gente saiu de lá, liberaram a gente no dia seguinte, o Marcelo ligou para cá para saber como é que estava o debate. Os caras falaram, não teve debate. Foi o maior... E o Aliomar Baleiro era da UDN, que era de uma direita, mas era uma direita liberal. Eles tinham essa coisa da lei, né? Ele tinha sido presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi uma coisa, né? E então esse daí isso foi em 77, né? Foi quando foi exatamente que 77 a passeata em São Paulo abriu a conjuntura. Então, os estudantes foram grande vanguarda do movimento de massa que desencadeou Diretas Já. Depois, as forças democráticas foram se incorporando e aí a gente viu isso aí. O que é uma coisa que é impressionante é que o bolsonarismo trouxe essa pauta de quase 40 anos atrás para você rediscutir. Você está tendo que discutir com gente e falar, não, questionando se houve ditadura. Quer dizer, eu ouvi de gente que participou de um movimento estudantil falando, a gente foi enganado. Na verdade, não foi uma ditadura. Quer dizer, a hora que a pessoa fala isso, dá uma entalada aqui. Quer dizer, foi uma ditadura horrível, né? E era isso que a gente tinha. Agora, por outro lado, se você for ver a agitação cultural, o Poeira foi um centro de discussão muito importante. O Ferro, que a gente conversou, foram as primeiras reuniões para reunir, que eu fui o presidente do centro acadêmico, que foi na gestão do Nilson. Nilson Monteiro assumiu o DCE, e quando a gente ia assumir, a gente ia ter a posse, que a gente ganhou a eleição, foi que prenderam o Nelson Rodrigues dos Santos. E eu me lembro da reunião que teve, a primeira discussão, nós vamos nos posicionar ou não? Tinha muita gente que achava que não, porque você tinha medo. Tinha medo de ser expulso da universidade, você tinha medo da perseguição. Ser preso. Né?
de ser preso. Porque quando a gente voltou de Belo Horizonte, tinha o maior terror. Eu morava junto com o Marcelo, na casa da irmã do Marcelo. A Folha de Londrina ligava lá, ó, Marcelo, você está aí? O Marcelo já tinha sido jornalista lá. Ah, você estava, eu estava assim e tal, e é porque ligaram aqui um telefonema anônimo dizendo que tinham ido na casa de vocês e tinham prendido você e o Marcão. Quer dizer, ficava passando camburão ali na frente da casa, você tinha toda essa ameaça, né? Mas quando a gente teve essa discussão, se vai, que foi unânime, então, não, nós temos que fazer uma pauta e tem que falar, e que se redigiu o discurso do Nilson, que eu me lembro até hoje, esse discurso, essa linha que tem, que eu acho que valia a pena até reproduzir isso, que ele fala, olha, a universidade não está imune ao processo ditatorial, que e nós não podemos aceitar que professor nosso seja preso. Né? Falou isso na frente do reitor, que era uma pessoa ligada ao Ney Braga. Eu tenho cá comigo, viu, Gilmora, a gente até pode conversar com mais assim, que eu acho que quando a gente redemocratizou e a veia constituinte e você consolidou isso, de uma certa maneira houve uma desmobilização. E a classe média, quando ela melhora de vida, ela abandona a política. Tá certo? Se você for ver a política nos países que estão mais ricos, que têm uma classe média numerosa e bem, eles se desinteressam, porque a política é a arte, ela nasce do conflito e de você buscar os seus interesses. Então, eu acho que, às vezes, quando melhora um padrão material, ou pelo menos de uma parte, você tem uma anestesia um pouco. E, por outro lado, também você tem um aspecto que você mudou tem as demandas da vida, que você muda de coisa, né? Ok. Mas eu acho que até hoje eu escrevi alguém engraçado, eu vi o Nilson e a Dulcineia, apareceu no Facebook, né? E eu até comentei, falei, ó, são dois grandes amigos dos verdes anos de chumbo. Foram os verdes anos de chumbo. Porque Sim. era terrível, mas você tinha esse outro lado, né? A vida no DCE era muito rica, não só do ponto de vista do convívio, dos afetos, né? E depois essas coisas acabam, vão se afastando e tal. Bem Ok. interessante. Muito bom, Marcos. Nossa, quanta história, né, gente? Eu imagino como que deve estar recheado, né, esse livro que conta essas histórias. Uma observação, né, sobre essa última colocação do Marcão em relação aos afetos. Veja só, o relacionamento que foi criado entre todos nós, desses verdes anos de chumbo, como disse o Marcão, é uma coisa tão forte, é uma amizade que a gente tem, assim, pô, quantos anos já faz isso, gente, né? Décadas. Meio século. Meio século já. É uma amizade, é mais do que fraternal, né? Quer dizer, é uma amizade de uma vinculação muito forte, aquele tipo de coisa que a gente pode passar anos, aí a gente se encontra e conversa. É a mesma coisa. Conversa como se tivesse estado junto ontem, né? Sim. Então, isso é muito forte, assim, eu digo sempre, os melhores amigos que eu fiz, certo? Entre os melhores amigos que eu tenho estão praticamente todos no movimento estudantil. Foram pessoas que foram muito, muito marcantes, né? E os afetos pessoais, eu casei com a Lígia, o Marcão casou com a Denise lá dentro do céu. Denise também, passou pela escolinha, né? Sim. Muito bacana, gente. Muito legal ouvir as histórias de vocês, viu? Parabéns. E a gente sente isso quando a gente encontra vocês no mesmo ambiente, né? Que é uma amizade antiga e que muito fortalecida, né? Então, parabéns. Que continue assim, né? Agora nós vamos estar finalizando, gente. Agradecendo aí a vocês por terem participado dessa live com a gente, trazendo tanta informação bacana. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, né, está surpreso com tantas informações. E vou deixar um minutinho para as considerações finais, agradecendo a vocês mais uma vez, em nome do Portal Verdade, de toda a equipe, né? Eu, a Franciele, a Joyce, a Sara,
nosso grupo de trabalho, agradecer a vocês pela participação de vocês desse 1 ano na coluna Saúde de Verdade. Tem feito toda a diferença no portal, o trabalho de vocês. Muito obrigada. Então, um tempinho aí para vocês se despedirem agora. Vamos conversar com a doutora Lígia, pode ser? Só agradecer, Elza, a oportunidade da gente participar tanto da live quanto da coluna. Me colocar à disposição para continuar, né? Se for do interesse, é lógico, de vocês. Dizer que eu aprendi mais do que qualquer outra coisa, eu nunca tinha escrito. O Marco conhece a minha timidez para escrever, né? E o Gilberto, graças a Deus, está aqui do meu lado e me corrige às vezes, né? Nada é publicado sem passar pela ajuda do Gilberto, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Mas agradecer muito, eu também aprendi muito e foi um prazer encontrar as pessoas nessa live. Obrigada. Muito obrigada, Lígia. Pode se despedir, Giba. Da mesma forma, né? Eu também agradeço bastante, Elza, a oportunidade de a gente estar participando da coluna. Achei uma delícia fazer essa live hoje aqui. Mentira da Lígia que ela não escreve, ela escreve muito bem. Da mesma forma que ela lê minhas colunas sempre antes de eu mandar para você, para ajudar a fazer os ajustes. E quero fazer um registro relacionado à primeira pergunta que você fez, né? Quando nós discutimos a questão das fake news, de dizer o seguinte: eu tenho comigo, e quero falar aqui porque mais pessoas irão nos assistir, eu creio, eu espero, dizer o seguinte: informação eu busco com a imprensa, certo? Eu não busco informação em WhatsApp, em X, Y, Z. A informação eu busco na imprensa. Tanto a imprensa, né, escrita, falada e televisada, como diria o Rodrigo Paraguaçu. Isso me lembra anos 70, hein? Como agora a escrita, como é que fala? A escrita internetizada, certo? Mas a imprensa, que tem a jornalista, tem pessoas que têm responsabilidade, é a mesma coisa que você procurar um tratamento para uma doença, certo? Você deve procurar o tratamento de uma doença por um médico, porque ele tem informação, ele tem um CRM, ele tem uma responsabilidade profissional que ele vai ter que responder por aquilo que ele fizer. Da mesma forma é a notícia. A notícia é uma coisa tão importante quanto um remédio, a informação, ela é tão importante quanto um remédio que a gente vai tomar para tratar a nossa saúde. Então, deixar registrado isso, né? Que se a gente aprender a buscar informação. Agora, você lê todos os órgãos, porque também se você ficar vendo só uma coisa só, você vai acabar também bitolando. Mas informação a gente busca na imprensa. E o portal Verdade está cumprindo esse papel, que é o papel de fazer uma atuação de imprensa para trazer informação com responsabilidade para as pessoas. Parabéns por isso, inclusive, Elza. Muito obrigada, Gilberto. Muito obrigada. Doutor Marco Fabiani, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer, né? Sempre que você tem um espaço para colocar uma ideia, colocar um modo de ver o mundo, é muito bacana. Vocês ofereceram isso e a gente está fazendo. Essa live foi muito boa, né? E é mentira, é uma fake news da Lígia que ela não escreve bem, tá certo? Eu tenho lido com muito cuidado os textos dela, é de uma limpidez. Escreve só muito. que é uma coisa muito boa, tanto que tem muito acesso. Enfim, foi muito bom, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Infelizmente, o doutor Sheida teve que sair um pouco antes, né? Não está aqui para a gente finalizar com ele, mas a gente agradece ele também. E agradecer a vocês mais uma vez pela colaboração de vocês com a gente. Espero que a gente fique juntos ainda muitos anos, né? Nessa parceria entre o Portal Verdade e cada um de vocês na coluna Saúde de Verdade. Um abraço a todos, viu? Muito obrigada. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.